Façamos a leitura de forma responsiva. Eu vou começar fazendo a leitura aqui para os irmãos. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Então veio a mim a palavra do Senhor. No momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o arrancar, derribar e destruir, e no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o edificar e plantar, todos juntos? Pois fala agora os homens de Judá e os moradores de Jerusalém, dizendo: Assim diz o Senhor, eis que estou forjando mal e formo um plano contra vós outros. Convertei-vos, pois, agora cada um do seu mal proceder e emendai os vossos caminhos e as vossas ações. O 12, mas eles dizem: não há esperança, porque andaremos consoantes os nossos projetos, e cada um fará segundo a dureza do seu coração maligno. Amém. Irmãos, a palavra que eu vou compartilhar hoje é do tema A Soberania de Deus e o Chamado ao Arrependimento. Vivemos em uma época em que os cristãos anseiam por bênçãos na sua vida, mas se opõem às mudanças. Buscam conforto, mas não correção. Buscam promessas, mas evitam se comprometer com a palavra de Deus. Na igreja eles acabam discutindo sobre propósito, vitória e crescimento, mas raramente é abordado a questão da submissão a Deus e a transformação do coração, resultando em uma geração que não ouve e faz tudo segundo a sua vontade. Mas aqui, o texto que eu vou trabalhar sobre Jeremias, o homem usado por Deus para passar a palavra para aquele povo de Judá. Jeremias exerceu seu ministério, principalmente ali perto entre 627 a.C. a 586 a.C., durante os últimos anos do reinado de Judá, antes da queda de Jerusalém na Babilônia. Ele começou profetizando sobre o reino de Josias, continuou nos dias de Joaquim e viu a destruição. Jeremias, ele viu aquele povo que estava sendo ali chamado para seguir a palavra de Deus. Um povo que deveria voltar para Deus. Mas eles achavam que não precisavam fazer isso, porque Deus já estava com eles. Eles erguiam templos, eles iam aos templos, mas faziam coisas contrárias à vontade de Deus, seguindo a sua própria vontade. E é assim que nesse texto de hoje se encontra a situação de Jeremias. Ele estava ali para lidar com esse povo, e Deus chama ele para passar uma palavra, dá para ele ali um exemplo prático do dia a dia, ali do oleiro criando ali o seu vaso. E o primeiro ponto que eu quero compartilhar com os irmãos é: Deus governa o processo da nossa transformação. Aqui fala, palavra do Senhor que veio a Jeremias. Não era qualquer um que estava chamando Jeremias, era o próprio Deus chamando ele. Chamando ele para que ele venha fazer a obra do Senhor. Chamando ele não simplesmente por qualquer objetivo, mas sim para ensinar ele. No versículo 2 ele começa falando: disponham-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Esse disponham-te a gente pode entender como algo com urgência, algo que precisa ser feito imediatamente. E Jeremias aqui, ele vai e obedece a Deus e desce à casa do oleiro. Muitos já conhecem essa passagem, né?
que Deus é o oleiro, nós somos o vaso. Mas o que seria então a casa do oleiro? A casa do oleiro seria a igreja, irmãos. Aqui na igreja. Deus muitas vezes nos chama também a ir à casa do oleiro soberano, que é a casa de Deus. Ele nos chama para estar aqui. Por que precisamos da casa do oleiro? Para aprender com Deus. Igual ele chamou Jeremias para ir à casa aqui do oleiro, para aprender com ele. Somos chamados, convidados para vir na casa de Deus, para aprender com ele. Os seus ensinamentos por meio da palavra, por meio da voz de Deus. Mas muitas vezes nós evitamos ouvir essa voz. Tampamos os nossos ouvidos e não escutamos esse chamado. Deixamos de fazer aquilo que Deus nos pede. Jeremias, quando fala que disponha-te, que eu falei que é com urgência, diferente de Jeremias, a gente não faz isso. A gente pensa da nossa forma. Quando der eu vou no meu tempo, porque afinal de contas eu tenho meus compromissos, afinal de contas tem alguém que eu não quero encontrar na igreja, a palavra não sei, está muito demorada. Você deixa de escutar a palavra, deixa de escutar esse chamado de Deus para ir para a casa dele, de cumprir essa vontade de Deus, deixando de lado o quê? Aprender os seus ensinamentos. Você está aqui na casa de Deus para ser ensinado por ele, para ser transformado, porque somente por meio da palavra de Deus é que você consegue ser moldado. E aqui ele continua falando: desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Esse desci também ele fala porque normalmente o templo ficava na região mais alta, né? Ali em Judá. E os oleiros costumavam ficar na parte mais baixa, próximo aos rios, à fonte de águas, porque ali ele teria a obra-prima dele. Ali ele estaria, né? Tendo mais facilidade para conseguir chegar ao seu material. Então, Jeremias faz o quê? Ele obedece e desce e vai até a casa do oleiro. E precisamos também fazer isso na nossa vida, ter obediência a Deus, quando escuta a voz dele. Obediência para fazer de forma rápida, fazer com urgência a Deus. Não colocar como segundo plano. Não deixar para quando você quer, para quando você acha melhor. Porque quando a gente aceita essa obediência, é aí que a gente vê o mover de Deus na nossa vida, por meio dos seus ensinamentos. E aqui quando ele chega, ele fala a visão que ele teve, né? Ele fala: desci a casa do oleiro e eis que ele estava entregue a sua obra sobre rodas. Porque normalmente quando ele fazia o vaso, ele colocava uma pedra, tinha uma pedra que ficava na parte de baixo, outra menor na parte de cima, juntas por um eixo, né, vertical. E ali com o pé dele ele ia acelerando o movimento e com as suas mãos mudando o vaso, né, de acordo com a sua vontade. E ele vê logo essa visão dele trabalhando, dele fazendo ali algo. E ele fala: como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele um outro vaso, segundo bem lhe pareceu. O vaso aqui, ele estragou na mão do oleiro. E o oleiro fez o quê? O oleiro pegou aquele vaso e começou a fazer ele novamente. Essa aqui, quando ele fala aqui, fazer, tornou a fazer. Não é que ele simplesmente fez e parou. Aqui mostra uma continuidade. Ele faz e continua fazendo. Ele não para de fazer. Ele continua. E podemos enxergar isso aqui na palavra. Muitas vezes na nossa vida também acabamos igual a esse vaso, quebrados, né? Com problemas, dificuldades, situações na nossa vida que não podemos entender. E às vezes acabamos culpando o oleiro, né? O nosso Criador. Mas aqui a palavra fala, né? Que se lhe estragou na mão. Não foi que o oleiro estragou o vaso, mas o próprio vaso se estragou. O próprio vaso não tinha o material, ele não estava de acordo com o material que precisava para ser moldado pelo oleiro. E na nossa vida também é assim. Muitas vezes
nós mesmos nos estragamos. Por conta do quê? Por causa da impureza que existe no nosso coração. Um vaso, para ser feito ali, o barro precisava ser um barro puro. Precisava ser um barro limpo. Sem nenhuma impureza, sem pedaços de pedra, sem areia, sem poeira, sem nada ali. Ele precisava estar limpo. Porque somente quando ele está limpo, quando ele está ali puro, ele consegue ser moldado de acordo com a vontade do oleiro. Ele consegue ter o seu propósito, o seu final. Mas, igual esse barro, muitas vezes estamos sujos. Não estamos puros. E por isso acabamos destruindo a nós mesmos. Estamos passando por problemas, as dificuldades, e não entendemos o motivo. E o motivo está no seu coração. No seu coração que ainda não está puro. Achando que o fato de simplesmente vir para a igreja de domingo, ou simplesmente por decorar a Bíblia, ou você ter lido não sei quantas vezes a Bíblia, ou decorado até o credo apostólico que a gente faz aqui todo domingo, né? Mas tudo isso simplesmente por fazer, sem acontecer uma verdadeira transformação no seu coração. Você acaba fazendo por costume, esquecendo ali que você é um vaso na mão de Deus. Que não é você que tem que fazer, você tem que deixar que o oleiro trabalhe na sua vida. Por meio da sua palavra, por meio da comunhão, com os irmãos dentro da igreja. Claro, não é fácil. O oleiro aqui, para quando o vaso acaba dando errado, ele tem que refazer aquele barro, ele precisa fazer o quê? Ele precisa amassar de novo, jogar água, amassa, joga água de novo, amassa, até ele ficar da forma perfeita para ele começar novamente. E muitas vezes a nossa vida é assim amassada, irmãos, e ela precisa ser amassada. Amassada novamente, de novo e de novo. E essa água seria, sabe o que amolece o nosso coração? O Espírito Santo. O Espírito Santo que amolece o nosso coração duro, para que Deus possa trabalhar na nossa vida. Somente assim que podemos deixar a nossa vida na mão de Deus, na mão do nosso oleiro, para que Ele possa trabalhar, para que Ele possa dar início de novo a esse processo. Porque diferente do mundo, quando você erra, o mundo faz o quê? Ele te descarta, ele te joga fora. Quando você está numa situação boa, todo mundo quer estar perto de você. Quando você está mal, todo mundo vai embora. Quando você tem sucesso, todo mundo te procura. Quando você não tem, ninguém mais quer estar com você. O dinheiro atrai a atenção das pessoas também. Quando você tem, todo mundo quer estar ali. Aproveitar um pouquinho, né? Mas quando você perde, ninguém está ali. Na hora que você está doente, é que você vê. Quando realmente alguém está ali do seu lado, te apoiando. E são poucos, irmãos. Mas Deus aqui, Ele não é igual ao mundo. O oleiro, Ele não jogou fora aquele barro. Mas do próprio barro, Ele fez de novo. E Deus também não joga a nossa vida fora. Ele usa a nossa vida novamente para poder moldar, segundo o seu propósito. Precisamos ser moldados por Deus. O vaso, se ele sozinho tentasse se fazer, sem deixar que o oleiro tocasse nele, ele não ia ganhar forma de nada. Ele só ia ficar lá girando, e aí? No final das contas ia se desmanchar. Ele simplesmente ia ali não servir para nada. Você ia ficar girando ali. E às vezes a gente está assim, só girando. Por quê? Você tira a mão de Deus da sua vida. Você que não quer que Deus coloque a mão, porque você acha que você é capaz de fazer tudo isso sozinho, sem Deus. Na dificuldade, a gente precisa esperar um processo. Igual o vaso, né? Tem todo um processo para ser feito. Também nós temos um processo. E precisamos aprender a esperar. E parar de tentar com a sua própria mão moldar o seu caminho segundo a sua vontade. E ser moldado segundo a vontade de Deus. Deixando que Ele, com a sua soberania, guie a sua vida. Somente Deus é capaz de moldar o nosso coração.
Às vezes o nosso coração é um barro seco. Quando está seco não adianta, você vai fazer o quê? Não tem o que fazer. Às vezes também é feito o quê? É feito a areia. A areia, se você tentar ali jogar uma água, fazer alguma coisa, não tem liga, né? Então não adianta. Não serve para nada. E às vezes o nosso coração está assim, feito essa areia que não tem liga. Feito barro seco também. Um barro que não deixa ser moldado, que não deixa ser transformado e renovado pelo Espírito Santo. Então, irmãos, essa tarde, eu quero que o irmãos lembre de deixar a sua vida na mão de Deus. Pare de achar que é você que comanda a sua vida. Pare de achar que você é o oleiro da sua vida, porque você não é. Quem é o oleiro da nossa vida, soberano sobre todas as coisas? Somente Deus. Não tem homem. Não tem um sequer que vai poder fazer algo por você. Então você tem que buscar a Deus e deixar que Ele seja o Senhor da sua vida, para que assim Ele molde a sua vida segundo o seu propósito, segundo a sua soberania. Porque se você às vezes está passando por essa dificuldade, quer reclamar, por que está acontecendo isso? Imagina, o vaso reclamando para o oleiro por que ele está fazendo daquela forma. Como pode a criatura questionar o Criador do que está fazendo? Ele é soberano. E você acaba, às vezes, questionando a Deus. Por que Deus está acontecendo isso? Por que Deus está passando por essa situação? Por que a minha vida se encontra dessa forma? Mas a quem você tem que questionar é a si mesmo. Olhar para o seu coração. E olhar para ver quem está moldando ele. Se é você ou é Deus. Se é você, se é as suas vontades ou é a vontade de Deus. Então busque, irmão. Tenha um coração amolecido, um coração entregue na mão de Deus. Deixe que Ele trabalhe, deixe que Ele faça você um vaso de honra para a glória dEle. Não busque ser um vaso de desonra para Deus. Busque ser honrado por Ele, transformado por Ele. Porque assim você vai ser um vaso perfeito diante de Deus. Uma obra que o Senhor fez com a maior perfeição. E tudo isso basta você se colocar na mão dEle. Mas a gente viu aqui, eu falando sobre a soberania dele ser o oleiro, a soberania de Deus. E vemos que muitas vezes a gente coloca a nossa vida como, afinal de contas, já aceitei a Deus, Ele é soberano, eu não preciso fazer nada. E esse é o segundo ponto que eu quero trabalhar com os irmãos. O segundo ponto que é, a soberania de Deus não anula nossa responsabilidade. Judá estava no meio de conflitos e fazia alianças erradas, confiando mais na estratégia de homens, confiando no poder das outras nações. Eles estavam entregues à idolatria. E Deus, com essa palavra, Ele quer chamar a atenção, como a gente pode ver agora, no versículo 5 e 6. Fala assim: então veio a mim a palavra do Senhor. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Primeiramente, aqui Deus mostra para Jeremias o quê? Ele dá o exemplo para ele, né? Ele mostra na prática. E em seguida, aqui nesses próximos 2 versículos, ele faz a explicação. E aqui, ele mostra o quê? Que ele é soberano sobre todas as coisas. Ele fala: eu posso fazer o que quiser de vocês. Igual esse oleiro fez com o vaso, eu não posso? Israel estava ali, o povo de Judá estava sofrendo com essas idolatrias, buscando outros deuses, fazendo tudo segundo o seu propósito. Por quê? Eles confiavam: sou povo de Deus, então, já sou povo de Deus, não preciso fazer mais nada. Eu já tenho a salvação, Deus vai livrar a gente. Então eu posso viver segundo a minha vontade, fazer o que eu quero. Mas esse chamado que Deus estava dando para eles, era para chamar eles de volta ao arrependimento. Porque eles estavam vivendo segundo as suas próprias vontades. E ele faz um alerta, por quê? O juízo já está próximo. Mas Deus é um Deus de amor, e ainda Ele corre atrás do seu povo, chamando ele de volta, querendo dar um alerta, falando: volta para mim,
para que eu possa te colocar de volta no meu caminho. Aqui ele fala no versículo 7, no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o arrancar, derribar e destruir, se a tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. Ele deixa aqui uma condição, né? Deus fala, eu posso castigar ali, arrancar, derribar e destruir. Mas ele coloca aqui um se. Então dá uma condição para aquele povo. Se você fizer isso, te darei aquilo. A soberania de Deus está sobre todas as coisas. Sabemos que Ele é soberano sobre nossas vidas, sobre tudo. Mas, como povo de Deus, também temos uma responsabilidade. Porque Ele nos criou com inteligência, com discernimento, com sabedoria. Ele não fez a gente máquina para simplesmente ali estar programado para seguir fazendo alguma coisa e acabou, não. A sua soberania não anula algumas das nossas decisões, porque Ele é que nos concedeu isso, com a sua soberania. Mas, como eu falei, muitas vezes fazemos o quê? Não precisamos fazer mais nada. A minha vida agora já é do Senhor, eu já creio em Cristo como meu Salvador, e agora eu posso ver a minha vida do jeito que eu quero. Porque sempre Ele vai estar me perdoando toda hora, não importa o erro que eu faça. Isso não é um pensamento correto, irmão. Sim, a salvação vem pelas obras, né? A salvação vem pela fé, quer dizer. A salvação vem pela fé. Mas é essa fé que mostra as obras em nós. Se você não tem obras, a sua fé está morta. Se você vive em pecado, vivendo segundo a sua vontade, você acaba tendo as consequências. Deus mostra que é a consequência. Ele continua falando, e no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o edificar e plantar, se ele fizer o que é mal perante mim e não der ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que houvera dito lhe faria. Não é que Deus se arrepende pois ele fez alguma coisa de errado, irmãos. Deus, Ele mostra também a sua soberania quando a gente vê Jonas enviado a Nínive. Aquela cidade estava prestes a ser destruída. Mas Deus também faz o que para eles? Dá uma condição. Qual seria essa? O arrependimento. Arrependimento de seguir vivendo segundo a sua vontade, adorando outros deuses, na idolatria. E aquele povo, ele faz o que no final? Eles se arrependem e se entregam a Deus, e Deus tira o juízo deles. Deus os perdoa. E aqui Deus está chamando esse povo, falando, vocês têm que tomar uma decisão. Vocês aqui que têm que buscar aqui, andar segundo a minha vontade, segundo o meu propósito. Você não pode ficar jogando a culpa sempre na soberania de Deus, falando, foi Deus que fez então. Aconteceu, é Deus. Não, às vezes é você. Você que está querendo ser soberano sobre si próprio. Você precisa buscar viver, lembrando que há consequências. Quando você tem uma vida que não busca estar de acordo com a palavra de Deus. Ele anuncia o juízo, mas também concede oportunidade de arrependimento. Ele não é um Deus injusto, é um Deus justo. Por isso que ele te chama ao arrependimento. Por isso que ele te chama para alertar na sua vida, sacudir você e falar, olha o que você está fazendo errado, olha como você está vivendo. Volta para mim. Vivendo segundo a sua vontade, adorando outros deuses. Vivendo, buscando o mundo. Buscando alegria no mundo. Achando que o mundo vai poder preencher a alegria na sua vida. Dando prioridade a dinheiro, dando prioridade a poder.
E você continua sempre buscando essas coisas. E Deus olha para você e te chama novamente. Chama novamente para que você possa se arrepender e que o juízo do Senhor não caia sobre a sua vida. Porque a consequência existe, irmão. Na vida do cristão, muitas vezes a gente pensa que tá tudo certo, as consequências não vão vir. Mas acontece. Há dificuldades na nossa vida, há problemas. Que por muitas vezes é porque andamos fora do caminho do Senhor. E você precisa voltar para Ele. Escutando esse chamado. Escutando Ele chamando você de volta ao caminho dEle. Chamado esse, que a gente pode ver aqui no segundo ponto. Deus fala. O título é: Deus nos chama ao arrependimento verdadeiro. Ele continua no versículo 11. Ora, pois fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, eis que estou forjando mal e formo um plano contra vós. Convertei-vos, pois, agora, cada um do seu mal proceder, e emendai os vossos caminhos e as vossas ações. Mas eles dizem: não há esperança, porque andaremos consoante os nossos projetos, e cada um fará segundo a dureza do seu coração maligno. Deus chama esse povo e fala: avisa o povo de Judá. É como Deus estivesse chamando você, falando: avisa ele, que eu estou preparando o castigo, avisa ele, como ele continua no pecado, como ele continua andando nesse caminho errado. Chama, porque ele está cego, ele já não vê mais. E é isso que o pecado faz na nossa vida, irmãos. Ele nos cega. Não enxergamos os nossos pecados mais. Sabe por quê? Porque a gente se acostumou com eles. A gente pensa: afinal de contas, não está causando mal para ninguém? Tá tudo bem. Ou pensa: eu faço escondido, ninguém está vendo. Se ninguém está vendo, está tudo certo. Eu não preciso me arrepender desse pecado, não. Eu não preciso parar de fazer, não. Eu posso continuar. Deus olha aqui e fala: acorda, irmão. Acorda enquanto há tempo. Acorda para que você volte para o Senhor. Não continue pecando às escondidas. Não continue pecando fazendo coisas pequenas, achando que é normal. Porque ao final de contas o mundo faz. Para eu ter sucesso, como na minha vida profissional, eu preciso tratar mal alguém. Eu preciso ser alguém desonesto. Porque o mundo é assim, se eu não fizer, o que acontece? Eu vou ser acabado lá fora. Mas desculpa, não dá. Ser cristão na igreja, beleza, tudo bem. Mas fora da igreja aí não dá, porque senão todo mundo vai acabar comigo, porque lá não é um mundo justo. Mas não importa se é um mundo justo ou injusto, irmão. O que importa é que você é alguém feito e moldado por Deus. Você tem que ser justo igual a Jesus. Não pode se conformar com o pecado, achando que a sua santidade só fica aqui dentro da igreja, enquanto você está aqui de domingo. E fora, tanto faz. Não. A sua vida de santidade tem que ser contínua. E Deus te chama. Viva essa vida de santidade. Mas o povo aqui responde. O povo aqui, depois de tudo isso, ainda eles têm coragem de responder dessa forma. Falando que não vão fazer o que está sendo pedido por Deus. Que eles vão continuar segundo os seus projetos. Segundo a dureza do seu coração maligno. E eles realmente estão certos em relação a isso. O coração deles é maligno. Porque nosso coração é pecaminoso. Porque nascemos no pecado. E nascemos no pecado. E por ter nascido no pecado, não temos forças sozinhos para sair dele. Não importa o quão santo você acha que você é. Você não tem força sozinho para sair do pecado. Davi. Temos um exemplo de Davi. Quando Davi ali ele era o quê? Reconhecido como um homem de Deus, segundo o coração de Deus. Um homem que buscava a Deus, que era fiel a Deus, que foi um exemplo. Mas a primeira vez que ele se deparou ali com o pecado, o que aconteceu? Ele caiu. Por quê? Porque ele é homem. Ele não é Deus. Ele é pecaminoso igual a nós, irmãos. Ele nasceu no pecado igual a nós. Quando você sozinho acha que tem a capacidade de sair
do pecado, de se viver nessa vida que você está vivendo, você só se afunda cada vez mais. Vai se afundando, e não só se afundando, você vai se acostumando com o pecado, que é pior ainda. Quando você está acostumado com o pecado, torna ele normal na sua vida, é um caminho muito difícil para você sair, irmão. Mas você só consegue sair dele com a ajuda de Cristo Jesus. É Cristo que consegue te dar essa força para você sair do pecado, para você ser restaurado, para você ser renovado. Porque nessa terra, nesse mundo, não existe um justo sequer, como fala em Romanos 3,10. Não há justo nenhum sequer. Você não é justo, irmão. Você acha que você é, muitas vezes. Você julga que você é justo. Você olha para aquele irmão e fala, não, olha aí fazendo coisa errada ali. Ó. Aí olha para o outro, olha, também está fazendo coisa errada. Ó, aquele povo ali. Sempre é o próximo que está fazendo algo. Mas você tem que olhar para a sua vida e saber que você não é justo também. A nossa justiça, somos justificados por meio de quem? De Cristo Jesus. Somente por Ele temos a capacidade, a força de sair do pecado, para buscar de novo andar de volta no seu caminho. Sim, há luta, mas há transformação. Precisamos passar por essa luta contra o pecado. Precisamos passar por essa transformação. Precisamos ser renovados por Deus. Porque somente Ele é capaz de nos trazer de volta a restauração. É Ele, o nosso oleiro, que nos guia, que nos molda, que pode nos formar vasos perfeitos diante dEle, irmãos. Busque ser esse vaso perfeito, livre da impureza, livre do pecado, mais próximo de Deus, do Deus soberano, o oleiro que controla a sua vida e tudo que você é. Entregue a sua vida a Ele, busque a Ele e confie no Senhor, pois Ele vai te trazer a salvação e a vida eterna junto a Ele. Amém? Gostaria de agora de cantar esse momento. Tem um momento de oração diferente aqui. Antes de orar, eu gostaria de ter um momento de adoração com os irmãos novamente, cantando o louvor Este é o Meu Coração. E eu queria que você pode ficar sentado, irmão. Mas esse momento, coloca seu coração diante de Deus. Olha para ver o que você está fazendo de errado. Olha para ver quem você está deixando ser o soberano na sua vida. Você, ó Deus. Entregue seu coração a Ele. Volte a Jesus. E tenha esse momento de louvor, lembrando da obra que Ele fez na sua vida. Louvemos o Senhor. Este é o meu coração. Este é o meu coração, tocado por tuas mãos, completamente sarado, completamente teu. Esta é minha canção, minha adoração, meu óleo derramado, meu vaso de alabastro. Eu vim para me derramar, prostrado te adorar. Jesus, Jesus, sou totalmente teu, e o teu amor é meu. Não vivo mais sem ti, em mim vivo por ti. Este é o meu coração,
tocado por tuas mãos, completamente sarado, completamente seu. Esta é minha canção, minha adoração, meu óleo derramado, meu vaso de alabastro. Eu vim para me derramar, prostrado te adorar. Jesus, Jesus, sou totalmente teu, e teu amor é meu. Não vivo mais sem ti. Em suas vozes adorando. Eu vim para me derramar, prostrado te adorar. Jesus, Jesus, sou totalmente teu, e teu amor é meu. Não vivo mais sem ti. Em mim vivo por ti. Vivo por ti. Vivo por ti. Oremos. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, te damos graças por essa tarde, por estar aqui na tua casa novamente, escutando o teu chamado, Senhor, de estar aqui adorando, glorificando ao teu nome, colocando as nossas vidas em tuas mãos, meu Pai, para que o Senhor venha moldar o nosso coração segundo o teu propósito, segundo o teu querer, para que a gente venha fazer toda boa obra para o teu reino, meu Pai. Tira toda impureza do nosso coração, todo sentimento de ódio, todo nosso sentimento de raiva, meu Pai, angústia, ansiedade, depressão. Tira isso de nós, essas impurezas, para que possamos ter um coração moldado por Ti, firme, Senhor Deus, para ser um vaso de honra, meu Pai. Um vaso que o Senhor vai olhar e ver a perfeição que o Senhor fez. Usa nossas vidas. Dá uma semana abençoada para nós, buscando a Ti, lembrando que vivemos o Teu Evangelho não só aqui dentro, mas fora dessa igreja também, para que possamos ser verdadeiros discípulos de Deus, para a Tua honra e para a Tua glória. É por tudo isso que eu oro e agradeço, em nome do Teu Filho Jesus Cristo amado. Amém.